Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estamos iniciando mais um devocional no dia do Senhor, com um horário um pouquinho diferente. Glória a Jesus. Mas a intenção é a mesma, transmitir a verdade, transmitir a palavra de Deus, algo que o Senhor, a qual tem nos revelado. Então esse é o grande propósito, glória a Deus, de transmitir essa mensagem, transmitir a palavra da verdade, né, a todos. Muitos têm acompanhado, né, as mensagens, têm recebido bênçãos, né, têm devolvido, né, com respostas positivas aquilo que nós temos ensinado, e é esse o verdadeiro propósito, né? Pregar a verdade, falar do amor de Deus, né, nesse canal. Esse é o grande propósito. Quero pedir para você que está conosco, né, caso você tenha sido convidado e não seja inscrito, que se inscreva, ative os sinos de notificações, é importante, porque assim a plataforma ela vai entender, né, toda vez que ser postado, na verdade, toda vez que for postado conteúdo novo, a plataforma ela vai lhe indicar, ela vai lhe notificar acerca desse conteúdo que foi publicado, tá certo? Deixa o seu gostei, é importante. O seu gostei vai dizer que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Esse é que é o grande propósito, tá? E compartilhe esse vídeo a todos os seus contatos, tá? Compartilha, é muito importante você divulgar essa palavra, compartilhar a muitos para que várias vidas sejam alcançadas. Amém? Então, e seu comentário eu mesmo respondo, tá certo? Vamos nesse momento fazer uma breve oração, pedir a direção do Espírito Santo de Deus para essa palavra que nessa tarde de domingo, do dia do Senhor, eu tenho para a sua vida. E eu creio que Deus vai falar com você. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço, Deus, a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha guiar nossa mente, nossos lábios, o nosso coração, o nosso entendimento seja aberto, meu Deus, agora, para a glória e louvor do Teu nome, para a palavra, Senhor, que será ministrada. Meu Deus, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, no nome de Jesus, Pai. Esse é o grande propósito, que Teu nome seja exaltado, glorificado e adorado. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra que eu trago para você, né, logo após essa mensagem nós vamos responder os comentários, né? Já tem irmão comentando aqui, louvado seja Deus. Tiago capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 em diante, uma breve leitura, né? Versículo 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Glória a Deus. Aos irmãos que estão conosco, se o áudio não estiver bom, comente aí, tá? Glória a Deus. Vamos lá, meus queridos. O que nós estamos vendo aqui? Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Cristo, o irmão de Jesus, o irmão de sangue, eu posso dizer assim, porque Cristo nasceu de Maria e Tiago também nasceu de Maria. Então, o apóstolo Tiago, ele fala acerca da provação e da tentação, tá? Essa provação e tentação, logo nos primeiros versículos, né, logo no versículo de número 12, ele vai falando acerca dessa perseverança na provação, tá? E ele fala que aquele, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Muitos confundem uma leve e momentânea tribulação, né, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Né, alguns dão referência a uma leve e momentânea tribulação, só que não é isso que Tiago, capítulo 1, versículo 12, quer dizer.
ele quer dizer da tentação que nós estamos passando nesse mundo, né, antes do dia da vinda do Senhor, antes de Cristo vir buscar a sua igreja. Aí é que ele fala, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? E depois que ele fala isso, ele vem justificar por que ele está falando isso. Porque muitos associam a provação ou a tentação, aquilo que nós estamos passando nesse mundo, associam com algo que Deus, né, enviou, né, e não é assim que funciona, né? Deus, ele até permite, né, uma vez que nós estejamos afastados dos seus caminhos ou querendo fazer segundo a nossa própria vontade. É bem certo, meus irmãos, que Deus, ele permite as provações, as tentações, as tribulações, justamente para forjar o nosso caráter e vivermos cada vez mais dependentes dele. Isso é fato, tá? Isso é fato. Deus, ele permite, é permissão, mas ele justifica aqui dizendo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ele não tenta, o Senhor não tenta ninguém. Aí ele vem justificando, então por que nós passamos por tudo isso? Por que nós passamos por essa situação, essa provação, essa tentação? Ainda que seja conforme 1 Coríntios capítulo de número 10. Né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel para não vos tentar acima do que podeis resistir. Com a tentação ele também dará o escape. Né? Então, ele está dizendo, não veio sobre vós tentação senão humana. E no versículo 14 ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, nós é que geramos a tribulação na nossa vida. Nós é que geramos a tentação, a provação na nossa vida. Louvado seja Deus. Porque ele diz assim, quando esta o atrai e seduz, né? Então, quando a cobiça entra no nosso coração e essa nos atrai e seduz, aí é que vem o versículo de número 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, né? Dá luz ao pecado. Então a cobiça gera o pecado, porque nós estamos tirando o lugar de Deus e colocando a nossa vontade no lugar do Senhor. Então nós estamos ali literalmente tirando Deus da jogada e colocando a nossa vontade, colocando os nossos desejos, a nossa cobiça no lugar do Senhor. É simples assim, porque depois da cobiça dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, porque, né, ele está falando, dá lugar ao pecado, mas o pecado só vai gerar morte se ele for consumado. E normalmente meus irmãos, normalmente né? Quando nós somos levados pela nossa cobiça, nós somos levados pelos nossos desejos fúteis, quando de fato Deus ele não está no negócio, certamente, né, certamente nós seremos tentados a um caminho de pecado, de erro, né? Então, o que Deus faz? O que Deus ele diz acerca disso? Né? Para que nós venhamos de fato confiar nele, para que nós de fato venhamos, né, confiar no que ele tem de melhor para nós, se tem promessa. Outro dia eu estava conversando com um irmão acerca das promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são independentes da sua vontade ou da minha vontade. Elas são totalmente independentes daquilo que eu faço ou não. Né? Nós não temos o poder de discernir o que de fato Deus quer para nós e qual é o seu caminho. Né? A gente pode ver a pessoa mais desviada ou a pessoa mais afastada, a pessoa longe do Senhor, e de repente Deus alcança ela a ser transformada e ali cumpre-se sobre a vida dela a vontade de Deus. Né? Na ótica humana você não enxerga isso. Na ótica humana você não pode conceber uma verdade como essa que eu estou falando para você, mas Deus é Deus, né? Deus, a sua palavra diz, todos os caminhos do Senhor são perfeitos, todos são perfeitos. Versículo 16, diz assim, não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Deus prometeu, existe promessa, preste bem atenção. Nós temos que olhar para Cristo, temos que olhar para o Senhor. Tudo que nós formos fazer, tá? Temos que olhar para Deus, temos que olhar para o Senhor. Ficar de braços cruzados, não, né? Nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação, nossa visão ela é limitada, não conseguimos enxergar, né, um palmo ou dois além da nossa vista, né? Nós não conseguimos mais. A confiança em Deus é perfeita. Isso quer dizer, a confiança em Deus deve ser, de fato, evidenciada em nós. Porém, isso quer dizer que nós temos que ficar de braços cruzados, parados, esperando as coisas caírem do céu? De maneira nenhuma. Né? Nós temos que, de alguma forma, nos movimentar. Agora, o fato, né, da gente criar esse movimento na nossa vida é o cuidado que nós devemos ter. Porque, junto com isso, se Deus ele não nos direcionar, se não for segundo a vontade de Deus, se Deus não estiver nos direcionando, nós estaremos sendo guiados pelo nosso coração. O nosso coração é enganoso. Né? As pessoas dizem, eu senti no coração. Digo, tenha muito cuidado, que o seu coração pode estar ali enganando. Tá? Seu coração pode estar ali enganando. Né? Eu senti no coração que Deus, nem sempre Deus ele vai tocar em você para você fazer alguma coisa. Tá? Por isso que é necessário você dar um passo firme, consciente no Senhor, sabendo que realmente é Ele que está lhe direcionando. E o resto é viver de uma maneira justa. O resto é viver de uma maneira piedosa, piamente segundo a vontade de Deus. Independente de onde você esteja, o que você esteja vivendo de tribulação na sua vida, você tem que viver de maneira fiel ao Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, os heróis da fé passaram por grandes tribulações, mas não negaram a Deus. Passaram por grandes provações, mas foram fiéis ao Senhor até o fim. Até o fim. Deus, ele não tenta ninguém. Quem tenta somos nós. E aí, adivinha quem está próximo de nós ali para meter o dedo nessa tentação, nessa provação que gerou cobiça e que possivelmente pode gerar um pecado e gerar a morte? Satanás, o inimigo de nossas almas. Então, o que nós podemos observar, né? O que nós podemos aprender nessa palavra? Tá? Podemos aprender nessa palavra que a confiança no Senhor, ela deve ser a base de tudo. A confiança em Deus e crer, de fato, crer verdadeiramente que Deus ele está no controle da nossa vida é fundamental para que a gente alcance a bênção do Senhor, para que a gente alcance o milagre de Deus. Né? Muitos confundem o fato de nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação, que é o fato de 1 Coríntios 10. Né? E confunde achando que Tiago, capítulo 1, versículo 12, está falando disso. E, na verdade, não está. Né? As informações se cruzam, uma vez que 1 Coríntios vai dizer que não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, a tentação, a provação é coisa de homem. Tá? E em Tiago, capítulo de número 1, versículo 12, né, ele diz que a tentação, ele diz que a provação, porque depois de ter sido... Ele diz que a tentação, ela vem, né, por causa da cobiça do nosso coração. A cobiça. Então, tudo de fato parte de como nós estamos com o desejo de obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ficamos, meus irmãos, frustrados. Tá? E eu estou falando aqui daqueles que são fiéis ao Senhor e que, pela sua vontade, eu posso dizer assim, tenta alcançar algo no Senhor e termina não conseguindo. Né? Talvez porque não seja a vontade de Deus, talvez porque não seja o tempo de Deus, talvez seja porque é Deus trabalhando na sua vida e lhe direcionando em um caminho que para você pode ser um caminho difícil, né? Mas se a sua confiança está em Deus, aguarde, né?
Tenha paciência. Essa é a maior provação do crente, sabia? Para você que está conosco agora, a maior provação do crente, sabe qual é? É a paciência. É o teste da paciência. Né? Nós somos impacientes. Os heróis da fé eram impacientes, né? Metiam os pés pelas mãos, tentando agradar a Deus, quando na verdade desagradavam ao Senhor. Olha Davi, né? Quando foi fazer o censo ali do povo, né? Deus pesou a mão ali sobre ele, foi algo forte, né? E ele se arrependeu. Glória a Deus por isso. Né? Então, nós vemos aí que o grande vilão da nossa vida chama-se a impaciência. Confie no Senhor, confie em Deus, e eu tenho certeza absoluta no Senhor, que Deus ele vai lhe abençoar. Os caminhos de Deus são perfeitos. Você é servo, você é filho, creia nisso, confie no Senhor. Né? O seu nome está escrito no livro da vida, você é uma bênção de Deus. Né? Como ele mesmo disse aqui, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então somos nós, a igreja, os servos de Deus, aqueles que vivem de fato a palavra de Deus. Tá? Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Agora nós vamos para o momento dos comentários, né? Os irmãos comentaram aqui, deixa eu ver, vamos lá. Glória a Deus, quem foi? Vamos lá. Alexandre Maurício, meu irmão, que Deus te abençoe, viu? Deus lhe abençoe sempre. O Senhor também, meu querido. Elaine Neves, minha esposa, te amo demais, minha filha. Emanuel Lobo, missionário Emanuel, que Deus abençoe, meu irmão. Saudade de ti, saúde pra ti, viu? Glória a Deus. O Eric Soares, que Deus abençoe, Eric. Jovem servo de Deus. Ellen Cristina, me perdoe, eu não sei quem é, mas deve ser serva, que Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Amém, amém. Deus abençoe você, viu? Daqui a pouco eu vou colocar um coraçãozinho em cada comentário aí que os irmãos deixaram, tá bom? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Vamos orar nesse momento, né? Não se esqueça, tá? Antes de nós orarmos, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não tem o sino de notificações ativado, ative para sempre receber notificação quando o conteúdo novo estiver sendo publicado. Deixa o seu gostei, clique no coraçãozinho, deixa o gostei, é importante porque assim a plataforma vai divulgar para outras pessoas. Compartilhe nas suas linhas do tempo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe a todos os seus contatos, tá? E o seu comentário eu mesmo vou responder. Tá, pastora Cristina, que Deus abençoe. Deus abençoe, pastora. Um abraço a todos aí, um abraço para o pastor José também, tá? Glória a Deus. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse momento. Oremos, orem por nós aqui também. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos finalizando, meu Deus, este breve momento de meditação na Tua Palavra, Pai. Sabemos, Deus, que a tentação que vem sobre nós é humana, mas o Senhor, meu Deus, há de nos dar o escape, Senhor, de toda aprovação. Pedimos a direção do Teu Espírito e de tudo que nós formos fazer seja segundo a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, Deus. Abre as portas, abençoa teus filhos que nos acompanharam, aqueles que estão conosco, Senhor, Pai amado, esses que irão compartilhar, abençoa, que irão receber desse vídeo, Senhor, no seu coração, abençoa, Pai, transforma uma multidão para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Fica conosco, nos dê um resto de domingo abençoado na Tua presença. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, finalizamos aqui. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Paz do Senhor.